Queridos, eu vou deixar um breve resumo sobre a nossa sala de oração de ontem. E nós estamos muito animados, o ano já caminhando para o fim, porém, estamos entendendo que esse é o ano glorioso do Senhor. Temos trabalhado e orado pela unidade, que é o tema desse ano, e estamos discernindo os tempos e olhando para o coração do Senhor e num compasso só, junto ao coração do Pai. Estamos avançando a passos largos, voando com asas como águia, em direção ao cumprimento dos propósitos do Senhor. Eu vim falar um pouquinho sobre o que foi conversado ontem e sobre os testemunhos também que nós tivemos, e que vocês sejam abençoados como nós fomos, porque a palavra de Deus, ela nos lava, ela tem esse poder, nos lava de doenças, enfermidades, lava a nossa mente também de sofismas, e ela nos reseta, ela nos ressignifica, ela aponta para o Senhor. E é linda demais essa obra de Deus em nós. Esse é o grande milagre. Quando o Senhor vem, ilumina os olhos do nosso entendimento, nos expande por dentro, amplia a nossa fé, derrama do seu espírito de revelação de sabedoria. É por isso que nós temos orado. E essa eu creio que é uma das orações de maior relevância que nós temos que fazer hoje. Então, nós falamos ontem que Deus, ele tem um caminho próprio. Deus, ele gosta dos caminhos que são, para o homem, inimagináveis, surpreendentes. Porém, Deus ama esse lugar de se revelar a nós, de revelar toda a sua grandeza e toda a sua majestade. E eu creio que nós perdemos muito tempo quando nós queremos, a todo custo, criar, né, essa geração humanista, onde o ego tem sido supervalorizado. Nós olhamos para as situações e nós temos uma inclinação, uma forte inclinação, e a nossa concupiscência de querer criar caminhos até para Deus. Mas Deus tem os seus próprios caminhos. Então, em Números 11, versículos 21 a 23, diz assim: respondeu Moisés, 600.000 homens de pé, e este povo, no meio do qual estou, e tu disseste, dar-lhe-ei carne, e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém, o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Nós falamos ontem que o Senhor, ele tem seus próprios caminhos. Ali era um povo querendo carne, em rebeldia e, de certo modo, rejeitando tudo de maravilhoso que Deus já tinha entregue até ali. Tinha um maná caindo do céu, um povo que já tinha visto sinais e maravilhas, mas eles queriam carne. Então, Moisés diz, olha, Senhor, nem que lhe entregasse todo o rebanho que nós temos, nem que nós dessemos a esse povo todos os peixes do mar, lhes bastariam, porque são 600.000 homens, ou seja, muito provavelmente, próximo aí de 2 milhões de pessoas. É muita gente. E aí, Deus fala, por acaso, a minha mão se encurtou? Ou seja, nós não podemos mais avançar limitando o poder de Deus. É um Deus grandioso, um Deus cujo trono é um trono de glória, um trono soberano. O Senhor faz como Ele quer
Ele faz a seu modo e faz a seu tempo. E nós precisamos crescer no entendimento de quem Ele é. Nós precisamos avançar comendo a palavra de Deus e alcançando a mente do Senhor, porque senão nós vamos atrapalhar os planos grandiosos que Deus tem para nós. O Senhor diz, então, agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Porque o que o Senhor diz, Ele faz. Se o Senhor falou, Ele vai fazer. Então, nós precisamos pegar essa nossa fé atrofiada, colocar diante da luz, que é Jesus, a luz da palavra, essa palavra que é viva, eficaz e poderosa, e permitir que o Senhor molde a nossa mente, para que nós possamos cooperar com tudo aquilo que Ele quer fazer. A oração também é eficaz e poderosa, ela é a obra de Deus na terra. O resto a gente coopera com o que Deus quer fazer. Por vezes nós atrapalhamos muito, então se nós não queremos cooperar, saiamos da frente, deixemos o Senhor operar lindamente. Mas o que eu creio é que o Senhor chama a cada um de nós, seus filhos, seus ministros, para nós avançarmos em direção aos átrios do Senhor, e nesse lugar onde o Senhor nos revigora, nos fortalece, nos dá instrução e diretrizes, onde o Espírito fala. O Espírito quer falar conosco e Ele quer falar cada vez mais, como Ele fazia com os profetas do passado. O Senhor, Ele quer nos dar comandos e através dessa escuta sensível, da purificação do coração. Como diz em Salmos 24, mãos limpas, coração puro. O Senhor quer nos enviar com o fogo da sua presença aos lugares nesse mundo, começando dentro das nossas casas, nossos bairros, a nossa cidade, o Brasil e o mundo. O Senhor quer nos enviar como flechas incendiárias aos lugares onde estão os desesperançosos, os quebrantados de coração, aqueles que já não sabem mais para onde ir. Nós somos a resposta, nós somos a igreja do Senhor na terra, nós temos uma carta na mão e nós precisamos discernir os tempos, discernir a grandeza. Nós estamos diante de tudo que já nos foi outorgado, já nos foi liberado. Precisamos também discernir a nós mesmos, sabermos quem somos, de termos essa identidade firmada no Senhor. O Senhor, Ele já nos enviou. Números 11, versículo 31, diz assim: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia. Ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Era isso. O Senhor, em resposta à rebeldia de um povo que viu tantos sinais e maravilhas e ainda assim estava amargurado e insatisfeito. Porém, o Senhor, em sua grande misericórdia, no mesmo capítulo, versículo 18, diz assim: diz ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfaixeis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Ainda que, por meio de rebeldia, o Senhor veio em resposta. E o nosso Deus, que é o Deus do infinitamente mais, o Deus dos sobejamentos, o Deus da medida sacudida, recalcada e transbordante,
o Deus das comportas dos céus. Ele veio em resposta ao choro, ao pranto do seu povo. Ainda que respondendo a um anseio do coração, que era um anseio carnal. O que nós precisamos entender é que nós não criamos caminhos para Deus. E não era sobre rebanho, nem sobre peixe, mas Deus enviou codornizes, porque os caminhos de Deus pertencem só a Ele. É no tempo dele, é no modo que Ele quer operar. Que nós possamos nos lançar nessa palavra hoje. E que o Senhor, do seu lugar, das misericórdias que se renovam todas as manhãs, o Pai das misericórdias, que Ele nos conceda um coração obediente, que Ele prossiga nos conduzindo aos seus átrios, onde Ele se revela, que Ele essa manhã derrame sobre nós uma porção especial e fresca da sua presença e que Ele molde as nossas mentes para que nós avancemos com consistência, com força e eficácia em direção ao cumprimento dos seus desígnios na terra. Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e pela nossa iniquidade, por tudo que nós fizemos até aqui que era contrário ao teu querer, e que desse lugar de desobediência nós acabamos, mesmo não querendo, atrasando a tua obra na terra. Nós hoje declaramos que nós nos lançamos em ti, e que é sobre o que o Senhor pensa sobre nós, o que o Senhor sabe sobre nós, e o que o Senhor deseja que nós façamos nessa geração. Eis-nos aqui. Usa-nos a nós. Em nome de Jesus. Amém.